Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai dar os primeiros passos com o pacote Scikit-learn. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui a gente tem diversas aulas de programação sobre análise de dados, programação de aplicativos, inclusive essa de Machine Learning, e também alguns vídeos de discussão sobre tecnologia comigo e com o Alisson. A gente vai então começar a discutir o pacote Scikit-learn, que é o pacote de Machine Learning em Python. Então vamos abrir aqui a página oficial do Scikit-learn para a gente dar uma olhada. Então logo que a gente entra aqui no site, a gente consegue ver a descrição do pacote. Então ele já nos diz aqui que a gente pode fazer predições de análise de dados de maneira simples e eficiente. É um pacote acessível, ele foi construído em cima de NumPy, SciPy e Matplotlib, que são outros pacotes do Python bastante conhecidos para quem já programa análise de dados. E aqui nessa página ele já dá uma amostra de coisas que a gente pode fazer com ele, então resolver problemas de classificação, regressão, clusterização, redução de dimensionalidade, seleção de modelos e pré-processamento. Esses termos aqui eu já mencionei aqui nessa série de Machine Learning, esse aqui já é o nosso quarto vídeo, então quem está assistindo desde o início já está um pouco mais familiarizado com isso. Então eu vou começar aqui no Getting Started, né, que é por onde a gente tem que começar. E aqui a gente já se depara com o padrão da documentação do Scikit-learn. Em geral, os tutoriais dele vão ser geralmente nesse padrão aqui. E aí ele mescla algumas explicações com código, o que é muito legal, porque a gente já pode pegar esses códigos para rodar e já ver a coisa funcionando. Se a gente clica aqui em mais, por exemplo, a gente pode clicar em tutorial e a gente vai cair nessa página onde tem os diversos tutoriais do pacote, inclusive esse aqui, que eu acho que é o mais proveitoso para quem está começando, que é o de introdução ao Machine Learning com Scikit-learn. E aqui ele já começa dando uma explicação geral sobre as diferenças dos algoritmos de aprendizado, inclusive diferenças que eu já mencionei, como supervisionado, não supervisionado, problema de classificação, problema de regressão. E ele aqui já apresenta como a gente pode carregar um dataset com esse pacote. Isso aqui é muito legal. Se você assistiu o último vídeo, você viu que eu mencionei o dataset Iris, que é um dataset que tem amostras de plantas da espécie Iris, de 3 espécies diferentes. Ele é um dataset muito conhecido, que foi apresentado pela primeira vez em 1936. E o Scikit-learn, então, ele tem um módulo dentro dele que é só de toy datasets. Então, datasets que a gente diria para a gente brincar, para a gente aprender e exercitar o que a gente está aprendendo. E é exatamente isso que ele está mostrando aqui nessa primeira sessão. Ele, então, diz como carregar um dataset. Eu vou aproveitar, inclusive eu já dei essa dica, e eu vou pedir para o meu browser, que eu estou usando aqui, o Google Chrome, traduzir esse site para português para a gente ver se a tradução é boa ou não. E também para quem não manja tanto do inglês e está assistindo esse vídeo conseguir acompanhar melhor. Então essa sessão aqui é de carregando um exemplo de um conjunto de dados. E ele mostrou esse exemplo de como carregar tanto o dataset Iris como o dataset de dígitos. Também é um dataset muito conhecido, em que ele tem a foto de diversos dígitos feitos manualmente e a ideia é conseguir classificar que imagem é de qual dígito. E aqui ele fala então que você pode encontrar mais detalhes sobre os conjuntos de dados que tem no pacote nessa seção. Eu vou clicar lá pra gente dar uma olhada. Então aqui a gente pode ver que a tradução tá um pouco engraçada, né? Conjuntos de dados de brinquedos. E ele mostra então os diversos conjuntos de dados que a gente pode ter. Inclusive eu vou clicar no Iris aqui, que é o que a gente vai abrir hoje no nosso notebook. E ele vai mostrando, então, conforme a gente vai abrindo a documentação, quais são as características desse dataset. Então, ele já fala aqui que o conjunto de dados é um conjunto de classificação multiclasse, e aí multiclasse porque são 3 espécies, então você categoriza, né, 3 classes de planta. Ele tem 50 amostras por espécie, um total de 150 amostras, dimensionalidade 4, significa que ele tem 4 features, 4 colunas, né, como eu gosto de chamar. E essas features, elas são números reais positivos. E aqui, assim, vocês devem ver que tá um pouco estranho o jeito que tá escrito, mas é porque a tradução ela é feita de maneira automática, então, inclusive, eu recomendo que, se você sabe inglês, não utilize a tradução, é sempre melhor usar na linguagem original. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, o que é bem legal, é que quando você entra aqui nos módulos e vai abrindo os métodos, em geral, aqui no Scikit-learn, você tem no final um exemplo de como aplicar aquele método ou módulo que você está investigando, que você está pesquisando. E aqui não é diferente, então ele mostra aqui pra gente como que a gente faz para rodar esse dataset. Então eu vou pegar esse código aqui e vou jogar lá no meu notebook para a gente ver como é simples utilizar esses exemplos do Scikit-learn. Então tá aqui. Primeiramente eu vou separar a importação do pacote do código. E aí é bom eu ressaltar que o que é de fato o código é o que tá com essas setinhas aqui, ó. O que não tá com essa seta, na verdade, é o que
o código iria retornar. Então, inclusive, eu vou comentar aqui para a gente poder ver. Vou dividir essa célula para ficar mais claro. E aí sim, vou tirar esses marcadores, porque eles não fazem parte do nosso código, né? Eles estão só lá na documentação para indicar. Então, vou rodar. E você vê que, de fato, a linha que eu comentei foi o resultado que aquele código gerou, o código que a gente rodou. O que está sendo feito? Primeiramente, nessa linha, a gente está importando do módulo de datasets do pacote scikit-learn o load iris. E justamente a gente usa, então, esse load iris, que é carregar íris, para essa variável data, né? Que no caso seria dados em português. E aqui nessa linha, ele está pedindo qual que é o target dessas 3 linhas aqui no conjunto de dados, vamos dizer assim. E aí, pessoal, aqui eu preciso já chamar atenção, porque o scikit-learn, ele tem uma notação própria, né, a forma como ele foi implementado, você sempre vai ter. Inclusive, eu vou até mudar aqui esse nome para a gente conseguir entender o que está acontecendo e conseguir diferenciar. Então, vou mudar tudo aqui, vou rodar de novo. Pronto. Porque a gente tem o iris.data e o iris.target. E o que é isso? Essa parte data do dado, ela vai ser a parte das features, então das características do dado. E a parte do target é a parte do rótulo. Então, no caso do problema de classificação, é aquela coluna que a gente quer prever para os dados de teste. E se a gente rodar aqui, a gente consegue ver, de fato, quem são esses caras. Então, isso é uma anotação própria. Esse load iris aqui, ele retorna, então, um objeto que vai ter esses atributos, tanto data quanto target. Além disso, esse objeto ele também tem esse atributo target names, que justamente vai indicar quais são os nomes das diferentes classes que aparecem no conjunto de dados. Então, se a gente olhar aqui, a coluna target, ela tem os números 0, 1 e 2, que são as diferentes classes das espécies. Mas ele também tem uma forma de você ver que classe representa cada número. Então, 0, 1 e 2 vai corresponder a setosa, versicolor e virgínica, que são as diferentes espécies das íris. Uma outra notação que é comum a gente ver nos códigos do scikit-learn é uma notação de xão, yzinho. Eu vou abrir a documentação para mostrar do que eu estou falando. Então, se a gente vier nesse tutorial de introdução ao machine learning, por exemplo, aqui nesse trecho do tutorial, ele mostra uma forma de você já importar o conjunto de dados íris nesse formato aqui, xy. Inclusive, ele passa esse parâmetro return xy true. E eu tô mencionando isso aqui para vocês porque é muito comum quando a gente acessa a documentação ou procura códigos na internet, essa anotação. O xão, então, ele vai ser aquele data e o y vai ser o target. Ou então, de outra forma, o xão são as características, as features, e o y, ele é o rótulo. Ele é quem a gente quer prever. E isso, na verdade, tem um sentido, né? Isso vem até da matemática. Se a gente se lembrar, quando a gente estava na escola, a gente normalmente via uma função como sendo y igual a f de x. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. O que o nosso algoritmo faz é criar um modelo, então encontrar que f é essa, que se aplicado a x, retorna a y. E é por isso que essa notação ela faz bastante sentido. Só que ao invés de usar um x minúsculo, a gente usa xão maiúsculo. Essa é a notação. Então aqui, ao invés de carregar os dados dessa forma aqui, a gente poderia simplesmente ter feito dessa forma aqui, como está lá na documentação. E aí sim, se a gente for ver, o x é o mesmo cara aqui, iris data, e o y é igual ao iris target. Bacana. Então até aqui a gente já está se familiarizando com a anotação do scikit-learn. Existe mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é como a gente passa dessa anotação do scikit-learn para, por exemplo, um data frame do Pandas. Eu considero isso útil, inclusive se a gente quiser fazer um notebook, né, que outras pessoas possam ler, é uma forma mais amigável de olhar o dado. Então, vou fazer isso aqui pra gente ver junto como é que faz. Antes de mais nada, a gente tem que importar o pacote Pandas. Bom, então para transformar os nossos dados em data frame, a gente tem que fazer basicamente isso. A gente cria, então, um novo objeto data frame e passa como dado para ele a parte de dados do nosso objeto, passa o nome das colunas, que vão estar nesse atributo aqui, iris.featureName. Mas como dá pra ver, aqui a gente tem só os nossos dados, a gente não tem o nosso rótulo, o nosso target. Se você quiser incluir isso também no seu conjunto de dados, você pode então criar uma nova coluna, fazendo exatamente assim. E aí a gente pode ver de novo o nosso conjunto de dados. Pronto, tá aqui. E dá ainda para adicionar uma outra coluna se você quiser que o seu data frame contenha um nome das espécies, e não só o número aqui, a classe, né, numérica. E eu vou fazer isso justamente porque o comando que a gente vai utilizar para criar essa nova coluna é um pouco diferente. A gente vai ter irisdf, vou criar a coluna que se chama target names,
Pronto, eu tenho que usar essa classe do pacote Pandas Categorical e o método FromCodes para que ele consiga traduzir os códigos nessas classes aqui que a gente já viu aqui em cima, que são Setosa, Virginica e Verscolor. E aí sim, se a gente visualizar o nosso data frame, pronto. Uma coisa que dá para fazer aqui, por exemplo, é fazer um scatterplot, a exemplo daquele que eu mostrei no vídeo anterior. Só que para esse gráfico aparecer aqui no notebook, eu preciso disso aqui, dessa flag. Pronto. E a gente pode dizer para ele colorir de acordo com essa coluna. E a gente poderia também mudar de cor com esse outro parâmetro CMap. Mas eu não vou me ater a isso porque a gente já tem vídeos aqui no canal que são específicos desse tipo de gráfico. Mas se você quiser chegar num gráfico parecido com aquele que eu mostrei no último vídeo, o caminho é por aqui. E uma última coisa que eu quero dividir com vocês nesse vídeo, que também é a respeito do Scikit-learn e de uma particularidade da anotação dele, é sobre o processamento, na verdade o pré-processamento que a gente geralmente faz nos dados para dividir eles em conjunto de treinamento e conjunto de teste. Então, eu já expliquei aqui que normalmente a gente treina o nosso algoritmo, a gente cria o nosso modelo, então, em cima do conjunto de treinamento e usa os dados de teste para poder validar esse modelo. Só que normalmente, como por exemplo aqui no Iris, a gente tem uma base de dados com nossas amostras e todas as amostras estão no mesmo lugar. Mas o Scikit-learn ele já tem um método, e na verdade um módulo dentro dele mesmo, que trata só dessa parte de pré-processamento e de dividir o conjunto então em teste e treinamento. E aí você vai determinar qual é a porcentagem dos seus dados que você quer que fique como treinamento e qual que você quer que fique como teste. Então, abrindo aqui na documentação, a gente tem esse método Train Test Split, que é o que a gente normalmente vai utilizar para dividir nosso conjunto de dados usando o Scikit-learn. E como eu mencionei, o legal é que no final da documentação sempre tem um exemplo, um caso de exemplo que a gente pode rodar. Então, você pode pegar esse mesmo código aqui e aí pronto. Aqui, a gente passa essas 4 variáveis, que são as variáveis que esse método vai retornar. Então, primeiro, o nosso xão, então features de treinamento, features de teste, y, então target treinamento e target teste. Aí a gente chama o train test split e passa para ele o nosso xão e yzinho, que a gente tem aqui em cima, a gente já definiu, nesse cara aqui. E aqui a gente passa para ele o test size, ele está passando aqui 0,33. Significa que 33% vai ficar de teste e os outros 67% vão ficar de treinamento. Mas a gente pode mudar isso, então eu vou aqui botar 35, ou posso botar 30. E aqui é bom fazer uma observação, porque quanto mais dados de treinamento você tiver, um pouco mais geral vai ser o seu modelo. Só que você também não pode ter muitos poucos modelos de teste, porque vai ser uma validação mais fraca. E é por isso que a gente tem que equilibrar esses números. E se a gente rodar, então, ele vai nos dizer que eu não importei o método, que eu não importei a parte do módulo para rodar esse método. Então eu vou importar. E aí basta aqui voltar na documentação e copiar daqui, ó. Foi a parte que eu esqueci de fazer. Então vou importar, vou rodar. E aí sim eu vou rodar o nosso método. E a gente pode observar, ó, qual que é a forma do nosso dado, fazendo isso. Das nossas 150 linhas, 105 ficaram para treinamento e 45 ficaram para teste. E é importante falar que ele não vai dividir simplesmente pegando as 105 primeiras e as 45 últimas, porque senão, se vocês se lembram, a gente tinha as classes ordenadas, e isso iria ser muito ruim, porque a gente iria ter, no conjunto de treinamento, só elementos da classe 0 e 1, e no conjunto de teste, só elementos da classe 2. E aí, o modelo ia falhar, porque ele nem iria saber que existia essa segunda classe que ficou só no modelo de teste. Então, é importante que tenha essa aleatoriedade. E esse parâmetro random state é justamente uma semente que você dá para ele fazer essa aleatorização. Se você quiser gerar de novo o mesmo conjunto, basta você passar essa mesma semente que ele vai gerar a mesma divisão. Bom, a gente fez aqui então uma boa introdução sobre o pacote Scikit-learn, fizemos um apanhado aí das notações que a gente vai precisar utilizar. Era isso que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de compartilhar, porque a gente tá rumo aos 5 mil inscritos até o final do ano. A gente tem gostado muito da interação aqui no canal, a gente tá crescendo bem, a gente tá vendo o reconhecimento e a gente quer que isso continue ainda mais e chegue ainda mais gente que quer aprender a programar e, mais especificamente no meu caso, a mexer com dados e fazer predições. Então era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!